Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje a gente vai falar, nesta quarta, 29 de dezembro, sobre educação pública aqui do município de Cuiabá. E esse ano de 2021, como foi? Foi um ano difícil? Foi fácil? Teve problemas? Teve. Foram resolvidos ou tiveram seu encaminhamento providenciado? É o que a gente vai saber a partir desse instante com a secretária da pasta, a secretária municipal de educação. Está aí, vendo na tela aí, a nossa queríssima professora Edilene Machado. Ela já esteve aqui ao longo de 2021, a gente explorou bastante as informações, só que da última vez que ela esteve aqui para cá, muita coisa aconteceu e essa é uma ocasião em que a gente vai, inclusive, pedir para que a professora faça um balanço aí da educação municipal neste ano que está beirando o seu fim, né? Está com seus últimos suspiros, que é o ano de 2021. E eu quero agradecer a você que se liga aqui no programa Opinião, não é? Que esteve durante o ano inteiro, que continua conosco, sempre firme e forte, ao vivo, todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da noite, comigo e com ele, Lorenberg Alves, que aqui já está a postos. Boa noite, caríssimo professor. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que se liga na TV Pantanal e especialmente no programa Opinião, pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigado pelo carinho da companhia e também é você que se liga no Opinião pelo Facebook, na página da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Professora Edilene, muito bom recebê-la, já quero agradecê-la de novo. Eu sei que eu sou chato às vezes, quando eu fico ligando, perturbando, seja a senhora, seja a Maria Barbante, que é minha amiga e assessora de comunicação, mas a gente gosta de ter a informação diretamente da fonte, e nada melhor quando a senhora vem aqui, que aí a senhora põe o preto no branco. Por falar em preto no branco, o 2021, como eu disse aqui na abertura, pareceu ser um ano mais difícil do que os anteriores. E olha que 2020 foi o primeiro ano da grande pandemia, não é? Estou certo ou estou errado? Eu estou certo ou estou com a razão? Qual a avaliação que a senhora faz desse ano que se finda, no que diz respeito à educação municipal de Cuiabá? Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui novamente com vocês. São, como eu já disse, profissionais que realmente fazem perguntas inteligentes e que sabem direcionar o programa. Parabéns pelo programa, obrigado, assisto sempre. Obrigado. Tá? 2020 na educação, 2021 foi realmente um pouco mais difícil do que 2020. Por quê? Porque em 2020, Paulo, nós tivemos um período de atividades presenciais. Então, o professor teve o contato com o aluno, né? As crianças se conheceram, tiveram 32 dias presenciais. Depois veio a pandemia e suspendeu, né? E agora em 2021 não. Nós começamos sem o aluno conhecer o professor, né? Totalmente de forma remota. Ficamos aí até setembro nesse processo, né? Essa foi a maior dificuldade. Eu acredito que aquela proximidade do professor e aluno, que faz muita diferença tanto na vida do aluno como na vida do professor, né? Essa parte foi muito difícil. A gente tentou realmente fazer o trabalho à distância, fizemos um trabalho diferenciado, fizemos um processo de monitoramento aluno por aluno, tivemos uma resposta, né, razoável, né, acredito que bem melhor do que a gente esperava. Fizemos agora, assim que retornou às atividades presenciais, nós realizamos a prova Cuiabá, Paulo. Eu já tinha até te falado, né, Lorenberg, que a prova Cuiabá nós fizemos de forma censitária para todos os alunos do 1º ao 9º ano e para a EJA. Por quê? Porque a educação de Cuiabá, ela precisa de conhecer o nível de conhecimento que está cada aluno, cada turma, cada equipe, para a gente fazer a programação da semana pedagógica, que começa já depois do dia 20 de janeiro. Né? Mas o resultado dessa avaliação já tem? Não, ainda não saiu. Né? Ela quando? Terminou, agora nós vamos, na primeira semana de janeiro vai ser feita a correção da parte escrita, né? E acredito que até o dia 15 a 20 de janeiro a gente já tem um balanço. A gente tem uma prévia, né? Mas nós não temos os gráficos oficiais ainda.
Ou seja, um diagnóstico para saber a quantas anda a nossa educação aqui, tendo como base essa avaliação aí só no começo, na primeira quinzena do ano que vem. Isso. Vamos aguardar então, eu estou ansioso para saber. E tomara que o estrago não tenha sido tão grande assim. Estrago porque, você sabe, né, essa coisa de ensino à distância, né, hora híbrido, hora não, enfim. Isso acaba prejudicando. Eu tenho filhos que, inclusive, estudavam, nesse ano de 2021, estudaram no ensino fundamental. Eu sei como é difícil isso, essa coisa provocada aí pela pandemia. Mas vamos torcer para que de agora em diante, a partir dessa avaliação, com o resultado dela, que se aprenda e que se corrija e que os próximos anos sejam melhores, né, na nossa querida educação, tanto municipal como estadual. Lorenberg. Secretária, antes de mais nada, nossa alegria. Prazer e honra de tê-la mais uma vez aqui. Se dependesse de nós a convidaríamos sempre, porque falar da educação é sempre bom, é sempre prazeroso, né? Secretária, a senhora deu uma entrevista ao Conexão e Poder em outubro deste ano. E nessa entrevista, na Conexão e Poder, eu peguei um trecho que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. A senhora disse, entre aspas, a gente não pode avaliar as nossas crianças com os mesmos indicadores do período antes da pandemia. É um processo diferente. Nós temos que fazer essa abertura da avaliação. A gente não pode considerar apenas o que a criança aprende em sala de aula. Desde a década de 30, temos esse formato de educação, sala de aula, presencial com o professor, sala, cadeira, giz, e a partir de agora, nós, da educação, precisamos evoluir. Fecham aspas. Eu tenho uma pergunta a respeito disso. A senhora falou que não pode avaliar as crianças com os mesmos indicadores de antes da pandemia. E nem pode também considerar apenas o que a criança está aprendendo em sala de aula. E aí a minha pergunta. Ora, como seria então, professora e secretária de Educação do município, como seria então esta avaliação e como ela se daria? Passaria pela tecnologia? Isso, acredito assim, nós não temos os mesmos indicadores, por quê? Porque nós temos toda uma grade, uma matriz, né, curricular ao longo do período que a criança está presencial. Essa matriz não teve como ela ser direcionada ao longo da pandemia, né? Então, essa aí foi o déficit que a gente tem. Então, a gente não pode usar o mesmo indicador para avaliar o conhecimento de uma criança, sendo que ela não obteve todos os conteúdos, tá? E aí a gente tem que avaliar o quê? A gente tem que avaliar o que ela aprendeu de diferente nesse formato, que é o uso da tecnologia, que é a conversa com os pais. Eu acredito que esse momento de pandemia, as crianças hoje elas sabem o que é uma pandemia. Isso enriquece, né? Vai para nós que somos educadores, sabemos que vai ser uma história isso aí no futuro, né? Então, esses condicionantes, esses indicadores que precisam passar para conhecimento, para uma análise do conhecimento da criança. E eu acho que assim, é muito cedo ainda, quando a gente realizou a prova Cuiabá, porque a criança tinha aí, nossos alunos tinham 2 meses e meio de atividades presenciais. Só que a gente precisa de ter esse parâmetro. Ah, mas e aí o parâmetro, as crianças estão com um aprendizado muito baixo, mas nós precisamos saber, Lorenberg, se esse aprendizagem caiu e qual é o nível dessa criança. Por quê? Porque a gente precisa de fazer as intervenções. Nós precisamos formar esses professores durante a semana pedagógica e todos os momentos de formação continuada para que o professor supra a necessidade do aluno, né? Então, essa outra avaliação seria o uso da tecnologia e essas coisas que a gente fez durante fora da pandemia. Pois é, mas aí eu vou continuar na mesma seara aqui do Lorenberg, com todo respeito, caríssima professora Edilene. Tem que se saber, antes de se decidir continuar com o uso da tecnologia como a alternativa àquilo que na década de 30 para cá vinha sendo aplicado, tem que se avaliar se tem a eficiência
necessária e principalmente aquela esperada pelos educadores e pelos índices, que ainda, esses índices não foram medidos ainda. Está tendo uma avaliação cujos resultados serão apresentados e conhecidos apenas de forma oficial agora em janeiro. Se não tiver essa certeza, professora, vamos estar arriscando, dando um tiro no escuro, segundo, pelo menos é o que eu penso, porque é bom a tecnologia, não tem a menor dúvida disso. Agora, se ela traz a eficiência que a gente espera, ou seja, é o aluno não se tornar um inútil, né? Porque ele vai fingir que aprende e lá na prática, na hora, não vai saber não vai saber matemática, não vai saber português, enfim. A tecnologia nunca vai substituir o professor. Jamais. Acho que o Lorenberg deve ter, como professor, tem essa mesma opinião. Mas a gente vai precisar de construir, junto com a tecnologia, um novo formato de educação. Porque hoje o mundo ele é tecnológico, então a gente não pode fugir disso. As crianças, normalmente, quando elas já nascem, eu tenho um sobrinho de 2 anos que ele manuseia um tablet. Sim. Né? Então, isso aí é comum. Então, nós precisamos de criar essas estratégias, não para deixar só no tecnológico, mas para agregar o tecnológico nessa condicionante que a gente já tem da educação. Pois é, e aí a gente vai chegar naquela situação, né? A partir de se ter esse cenário definido, essa constatação, né? Por exemplo, deixa eu ser mais prático aqui. A partir da constatação após o resultado dessas provas, vamos pegar o município de Cuiabá com essas provas que foram realizadas aí. Para que não tenhamos problemas na próxima avaliação, esses erros a serem observados agora, eles devem ser corrigidos, né? A senhora defende que haja tendo como prioridade o material humano, ou seja, as pessoas, mesmo o professor, sim, ou a tecnologia, ela proporcionalmente vai aos poucos comendo o espaço do ser humano? Não. Eu acredito que nesse momento essas intervenções, ela precisa de um professor, ela precisa da sala de apoio, que é um dos focos que a gente tem, que a gente está aumentando para o ano que vem, que é o psicopedagogo, que tem essa dinâmica de trabalhar com a criança nas deficiências que ela tem de aprendizagem, né? Então, isso aí precisa. A tecnologia, ela vem agregar, mas ela não pode ser só. Ela tem que agregar com o que já existe. O professor de sala de aula, como eu já disse, ele é insubstituível, né? O professor de sala de apoio, para as crianças que são deficientes, nós temos a sala multifuncional. Né? Adquirimos agora a mesa tablet, é um sucesso, né? Quando a gente chega na unidade, hoje, esse ano a gente implantou somente nas salas multifuncionais. O ano que vem a gente já vai implantar na 2ª e na 3ª infância, que são as crianças de 4, 5, 6 e 7 anos, né? Então, isso já vai ajudando, melhorando. O ideal seria que as políticas, até quando o ministro esteve aqui, a gente comentou, fizemos esse pedido, que as políticas públicas e o recurso que viesse, não só para Cuiabá, mas eu acho que a nível de Brasil, a gente tem que pensar num dispositivo para a criança usar. Mas não é só um dispositivo, né, Lorenberg? Precisa ter internet. Isso tudo é muito difícil na ponta dos alunos que a gente atende. A gente atende aluno que em alguma parte, algum bairro aqui, existem bairros em Cuiabá que as nossas escolas têm dificuldade de ter internet porque não tem alcance de nenhuma das que estão aí. Então, assim, essa é uma problemática que ela tem que vir lá de cima para abraçar aqui embaixo. Na zona rural, principalmente, esse problema aí é nítido, não é? Em Cuiabá tem a zona rural e tem escolas municipais lá onde o trabalho é feito, mas se a tecnologia não chegar lá, como é que faz, né, para tocar adiante? Professor. Secretária, ainda sobre aquela mesma entrevista, eu tive o cuidado de olhar os internautas, as pessoas que comentaram a entrevista da senhora, sobretudo nesse trecho, onde a senhora fala que nós da educação precisamos evoluir. E eu peguei um trecho de um internauta, que ele se coloca como um aluno pobre, e eu peguei um trecho, eu gostaria muito de um comentário da senhora, de uma reflexão da senhora. Abre aspas, o internauta dizendo: essa renovação se dá no âmbito do ensino público, onde a cada dia vemos que concluem o ensino, vemos aquelas pessoas que concluem o ensino médio sem ao menos saber interpretar um texto
ou fazer as 4 operações matemáticas. Enquanto isso, no ensino privado, mantém aquela metodologia antiga, com algumas renovações, levando seus alunos a ingressarem em universidades públicas. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-la, professora e secretária de Educação. Parece-me não, o trecho que eu destaquei aqui daquele internauta faz sentido e nos leva, sobretudo nós professores, leva uma grande reflexão. E aí eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, porque essa questão aqui é seríssima e muito se fala sobre isso. O aluno não sabe interpretar um texto de 2 linhas, não é um texto longo, não. 2 linhas. Um parágrafo. Né? Um parágrafo ele não sabe. E não sabe as 4 operações. Eles não sabem aritmética, de jeito nenhum. E aí, professora, por favor. É por isso que nós, quando assumimos a gestão, a gente colocou o foco na alfabetização, Lorenberg. Fomos buscar, como eu já falei aqui, criamos o PROAC, que é o Programa de Alfabetização Cuiabano, e nele a gente trabalha todos os aspectos com a criança. Inclusive, uma das coisas que nós fizemos e que muitos das vezes não sabem é a acuidade visual, a criança que tinha dificuldade de aprender a ler e escrever porque ela tinha deficiência visual. É um projeto que a gente vai continuar agora presencial. Mas eu concordo com você. Existem muitas pessoas, muitas linhas, na educação a gente chama de linhas, né? Muitas linhas em que eles não veem, não focam na realidade o processo tradicional. Critica o processo tradicional, mas eles não vêm com a nova forma, né? Isso é nítido. Então, por isso que a gente está, na rede municipal, nós estamos tentando desmistificar, não ser tradicional, mas nós precisamos que o aluno realmente saiba as 4 operações no final da terceira infância, que é com 7 anos. Ele tem que ter essa base. E aí nós implantamos, o ano passado, mesmo em pandemia, quando a gente implantou o PROAC para as crianças de 5 anos, nós sofremos assim algumas pressões de alguns pensadores, de algumas pessoas, educadores, né, de algumas pessoas que representam universidades, que representam alguns escritores. Por quê? Porque eles acham que a criança tem só que brincar. E a criança tem que brincar, de 4 a 5 anos, precisa brincar, mas ela precisa também letrar. Não vamos falar alfabetizar, vamos falar letrar. Então é esse o projeto que a gente está implantando. Tivemos inclusive resistência com alguns professores, com alguns profissionais nossos, fizemos vários e vários webinários para conscientizar, né? E eu usei esse exemplo, inclusive, Por que a criança de 4 e 5 anos da escola privada, ela já sabe ler e escrever? Por que os nossos alunos não podem? Por que a gente não pode cobrar disso dele? O que está errado? E aí eu levei essa reflexão e a gente está conseguindo fazer essa mobilização e fazer esse trabalho, Lorenberg. Eu acredito que esse ano, agora presencial, a gente vai conseguir melhorar. Tem um momento dentro dessa formação continuada que a gente trabalha, inclusive, com os pais. É muito importante o enriquecimento do vocabulário. Nós precisamos conversar com as nossas crianças. O vocabulário é a coisa que melhora. Aquela propaganda daquela garotinha do Itaú. Ela é um fenômeno. Não. Alguém conversa com ela. A criança precisa ser estimulada no vocabulário. A gente não tem que esperar a criança pedir água. Hoje em dia as mães não. A mãe não aguenta ver a criança chorar ou resmungar. Já vai, quer isso, quer aquilo, você quer isso? Não. A criança tem que pedir. A criança tem que falar. Nós temos que fazer tudo para que a criança fale, né? Estimular essa fala da criança. Então, é o aumento do vocabulário, é o aumento do letramento, a melhora do letramento que a gente vai levar a, lá no futuro, tirar esse déficit dos alunos lá do ensino médio. É verdade. Tinha que ter um nivelamento aí na minha avaliação, eu não sei, porque se adota um tipo de metodologia, um tipo de prática, não é? E aí me vem o setor privado adota outra, aí o municipal adota uma, o estadual adota outro, e aí acaba desnivelando. Aí quando um tem êxito, aí a professora Edilene falou aqui do privado, por exemplo, o cara adota lá uma forma, né, uma tática
estratégia, não é, onde obtém êxito, as crianças num pulo assim. E por que isso não é adotado, se dá certo, por que isso não é adotado de forma universal pelo sistema de educação pública, né? Seja do estado, do município. E às vezes é o mesmo professor, viu, Paulo? Pois é. Verdade. Isso acontece bastante. Acontece. Né? A gente vai continuar falando sobre isso e muito mais educação municipal, especialmente aqui do município de Cuiabá, após o intervalo comercial. E você pode mandar sua pergunta. Tem alguma dúvida aí? Você aqui dos mais variados bairros de Cuiabá, já fez a matrícula aí do seu pimpolho para o ano que vem? Pois é, vamos também tocar nesse assunto aí das matrículas para o ensino básico, o ensino fundamental, enfim, tudo sobre educação aqui no município de Cuiabá após o intervalo comercial. 99932-2529 é o WhatsApp para você interagir conosco. Um instante só. E olha, a Opinião está de volta aqui nesta noite. Hoje a gente entrevista aqui a Edilene Machado, professora e secretária municipal de Educação. É um balanço que a gente está fazendo aqui das atividades da Secretaria de Educação aqui do município e também falando de alguns temas mais profundos. Nessa questão da alfabetização é um deles que eu fico aqui intrigado, como que temos ainda pessoas analfabetas num mundo tão avançado. Hoje, criança aí de 3 anos já tem um celular na mão, já tem acesso à tecnologia de forma limitada, é verdade, não é? Mas tem. E tem gente analfabeta. E tem adultos analfabetos, né? O que é criança analfabeta até é comum você pensar e admitir. Agora, adultos, aí tem os programas, o EJA, enfim, mesmo assim temos, né? E eu gostaria muito que esse cenário pudesse mudar de forma verdadeira, um investimento verdadeiro assim. A pessoa não tem condição de ir lá no centro onde se pratica as aulas, vamos levar uma equipe até lá, a região dele, para que ele possa ter, porque o cara trabalha, o cara tem outros compromissos, como levar o sustento para sua família. Seria bom que tivéssemos esse serviço, não é? Mas, porque assim, tem a tecnologia também que poderia ser uma das ferramentas, né? O cara podia chegar em casa, vou ligar meu laptop e tal, só que ele não tem laptop, ele mal tem casa, né? Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso mais aqui, né? Agora, eu gostaria de abrir espaço para as notícias do www.gazetadigital.com.br. Cadê meu óculos? Ah, tá aqui. E tem notícias aí da pandemia, rapaz. Olha só, 2 pessoas morreram e outras 298 testaram positivo para a Covid-19 nas últimas 24 horas em Mato Grosso. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta, dia 29. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 557.301 contágios, dos quais em 14.052 pessoas não resistiram ao vírus. Contudo, em 541.245 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Outras 1.475 seguem em isolamento domiciliar por conta da doença. Além disso, há também 60 internações em unidades de saúde intensiva, as UTIs, e outras 33 em leitos de enfermarias públicas. Tem também esse destaque aí, ó. Diante do aumento de casos de síndrome gripal em Cuiabá, unidade de pronto atendimento, UPAs e policlínicas da cidade registraram 5.953 consultas médicas ao longo de 3 dias, entre domingo, dia 26, e a tarde dessa terça, 29. Na rede pública, a grande maioria dos casos foi de pacientes com sintomas gripais. Já em hospitais públicos e também privados, registravam 46 internações por influenza no dia 29, sendo 37 de residentes e 9 de não residentes da capital. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde
mostra que 64% dos atendimentos realizados nas UPAs e também policlínicas são referentes a pacientes classificados com as cores verde e azul pela triagem, ou seja, pouco urgente ou sem urgência. E um último destaque que a gente sugere para você: o prefeito, de Chapada dos Guimarães, que fica a 67 quilômetros ao norte aqui da capital, o Osmar Froner, do MDB, rebateu as críticas aí à realização do Réveillon na cidade, que tem expectativa de receber mais de 30 mil pessoas com um show da banda baiana Araqueto. Segundo o gestor, a pandemia está controlada no município e a variante Omicron é uma ameaça distante. Em 2020, a prefeitura não realizou a tradicional festa de Réveillon por causa da pandemia da Covid-19. A cidade é referência na Baixada Cuiabana nas festividades de fim de ano. De acordo com Froner, as críticas sobre a realização de festas não têm, abre aspas, respaldo técnico-científico e das instituições de saúde, fecha aspas. Abre aspas de novo, o Omicron está longe daqui, o país tem 45 casos, não temos nenhuma morte indicada por Omicron no mundo e nós não podemos nos pautar como gestor no achismo, no derrotismo e também no pessimismo. Fecha aspas aí para o prefeito lá de Chapada. Entre os fatores que permitem o evento, segundo o prefeito, está a alta cobertura da vacina contra a Covid-19, que já atingiu 96% da população alvo com a segunda dose. www.gazetadigital.com.br. Informe-se bem, informe-se melhor, dando um clique aí no GD, Gazeta Digital. Lorenberg, esse negócio, lembra que o Beto 2A1 teve aqui ontem? E faz sentido na minha avaliação o que ele disse, né? Que é o secretário de Cultura do Estado. Dependendo de cada realidade, se toma aquela providência. Pelo jeito, é o critério usado pelo digníssimo prefeito da de Chapada, não é? Para manter a realização do Réveillon lá. Eu, particularmente, não vou, porque o seguro morreu de velho, né? Eu não vou, embora eu adore a banda Araqueto, inclusive, mas eu não vou. Mas, assim, ele está com um critério definido, pelo menos, né? Não é no chutômetro. Paulo, eu vou usar 3 palavrinhas que o prefeito, segundo a matéria, disse: o achismo, o chutômetro e o pessimismo. O pessimismo. Foram as mesmas palavrinhas que em 2020, sobretudo no mês de março, abril, foram utilizados em Mato Grosso, porque esta doença não iria chegar a Mato Grosso. E nós vimos qual foi o estrago que teve, sobretudo agora, no mês de abril. No mês de abril de 2021, quando não tinha vaga nem na iniciativa privada e muito menos na pública. Quantas pessoas morreram? Nós, no Brasil todo, já ultrapassamos as 617 mil pessoas mortas por conta dessa doença. Por outro lado, não se pode também deixar de observar duas situações. Uma delas tem municípios que sobrevivem e tem a economia impulsionada pelo turismo. Chapada é um desses municípios. As festas de final de ano são importantes para a Chapada para impulsionar a economia desse município. Por outro lado, não se pode também perder de vista que o gestor público, e aí é o erro do prefeito de Chapada dos Guimarães, peca de não estar enxergando além daquilo que pode ser proporcionado pela economia. Todo cuidado é importante e é necessário, e aí aqui o meu elogio ao prefeito de Poconé, que não só suspendeu todas as festividades de final de ano de Poconé, como trouxe um alerta maior para a população. É verdade. Então, aí, parcimônia, e você que pretende ir também, parcimônia, não só em estar lá, mas na estrada também, né? Porque é tudo perigoso, o povo começa a ficar muito eufórico.
Eu, particularmente, vou ficar numa boa por aqui mesmo. O Opinião de hoje entrevista a professora Edilene Machado, que é a secretária municipal de educação aqui da capital. Eu conversei hoje, en passant, com o prefeito Emanuel por telefone. Aliás, o prefeito Emanuel deve vir segunda-feira. Ele está falando que vem há muito tempo, né? Aí chega na hora H, ele fala, eu não vou poder. Falei com ele hoje e falou assim, não, eu gostaria que o senhor viesse aqui semana que vem, prefeito. Eu queria abrir, na verdade, o ano com o senhor aqui, não é? Dia 3. Se não der, pode ser quinta, um dia que o senhor quiser. Aí ele falou assim, não, eu gostaria de ir segunda, só te confirmo amanhã cedo, porque eu quero ver uma agenda aí com a Márcia Pinheiro, que é a mulher dele. Mas amanhã cedo a gente confirma, então, o convite está feito. Provavelmente ele vai estar conosco dia 3, segunda-feira. Sobre essa questão das matrículas, né? E eu gostaria de explorar mais esse assunto com a senhora, porque tem alguns municípios que, se não estão praticando, estão ensaiando em exigir o cartão de vacinação para que as matrículas sejam feitas, não é? Como é que está sendo tratado isso? É totalmente descartada essa possibilidade no âmbito do município de Cuiabá para as matrículas das crianças? Ou como é que está sendo tratado isso? Bem, para as crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, os pais já fizeram a solicitação lá em dezembro. Então passa por todo aquele critério, que tem vários critérios, a criança que é beneficiária do Bolsa Família, a criança deficiente, né? E esses resultados, eles saem agora dia 17. E nós temos a matrícula que é das crianças de 4 a 14 anos, né? Isso para os alunos novos, tá, Paulo? Por quê? Porque a criança que já é da rede, a matrícula é praticamente que automática. O pai só vai lá assinar no final de novembro, né? Então, assim, o que a gente está fazendo é organizando os profissionais, nós exigimos o cartão de vacina para que ele retornasse, né? Tivemos só 6 casos de profissionais que não se vacinaram, e aí eles pediram afastamento é uma opção que o profissional tem, só que se você não está vacinado, você não tem como agrupar os que estão imunizados. Então eles pediram a licença, afastamento sem ônus. Com os adultos, os jovens e adultos também a gente fez esse pedido, porque a idade deles é a idade que cobre a vacina. Agora nós estamos aí, acima de 12 anos, a obrigatoriedade. Então, no início do ano, cada unidade vai fazer essa solicitação, né, do aluno que vacinou. Tem alguns casos que o aluno pode ter algum atestado médico que não indica, né? Às vezes alguma criança que ela tem alguma deficiência ou alguma anomalia que não possa ser vacinado, né? Então, aí, nesse caso, tudo bem. Mas nós vamos exigir, sim, porque a vacina hoje é o único formato que a gente tem de manter essa calma que nós estamos hoje, Lorenberg. E aí eu vou completar a sua fala. Estão subestimando o vírus. Isso é muito perigoso, porque está muito perto de uma terceira, eu já nem digo terceira, eu digo quarta onda, como já está lá fora. Aqui não está longe disso, né? O país está abrindo a porta aí, Rio de Janeiro, então isso aí chega aqui. Então a gente tem que ter cuidado e a gente tem que imunizar, sim. Agora tem aí já indício da criança, acho que de acima de 5 anos, foi legalizado, pode vacinar. A gente, nem que a educação convida a saúde e leva a saúde para dentro das escolas para imunizar os alunos que o pai não tem como levar até o posto. Mas nós vamos fazer isso. A imunização é o meio mais concreto de parar a pandemia, na realidade, né? Essa informação eu não tinha. Eu estou agora, pela primeira vez, tendo acesso a essa informação. Então, assim, o município de Cuiabá, por meio da Secretaria de Educação, vai exigir, sim, a vacina, o documento de vacinação, para que não haja problemas de infestação lá adiante, não é? Isso, com certeza. Se a criança acima de 12 anos hoje, ela já está sendo vacinada, então a gente vai pedir para que os pais, orientar os pais, dá um tempo, aquele pai que às vezes não tem essa informação, né? Mas ele precisa de ter esse comprovante de vacina, sim. Vocês estão se baseando por uma equipe técnica da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, que está dando esse respaldo para vocês? Isso, junto com a Secretaria de Saúde. Não é nada feito assim? Não, nem temos competência. Nem temos competência. Já imaginava isso mesmo. Já imaginava isso mesmo. Professor. Mas, secretária, vamos chegar nesse ponto mesmo,
vamos clarear tudo isso aí, porque o nosso amigo telespectador, que é pai e que tem o seu filho nesta mesma faixa etária, poderia estar perguntando, mas já está vacinando ou espera a apresentação dessa carteira de vacinação após o início dessa vacinação? Porque, veja, eu sou pai, tenho um filho na rede pública municipal e ele não foi vacinado ainda. O pai vai ficar receoso, fala, mas eu posso matricular ou não posso matricular? Não. Eu acho que tem que ficar claro isso, professora, porque muitos dos nossos telespectadores podem estar na mesma situação que eu tentei descrever aqui. Então, já existe, de fato, essa vacinação em Cuiabá para criança? Acima de 12 anos. Acima de 12 anos, mas Isso ainda não está condicionada à matrícula, Lorenberg. Então, o pai vai fazer a matrícula, vai ser orientado pelos nossos gestores das unidades para fazer a imunização. Agora, abaixo, ainda não tem, a nível nacional, uma lei que fala, olha, a criança já está aberta, liberada a vacina para criança acima de 5 a 12. Nós não temos isso, então nós não temos como cobrar. Por isso que eu cobrei da senhora, para ficar claro, para que o amigo telespectador não tenha dúvida e questionamento. Isso, muito obrigada. Então tá, é isso, né? Essa informação é muito importante para você que tem aí seu pimpolinho, tá aí se preparando aí, correndo atrás de matrícula já, e para ir logo não ter surpresa logo adiante lá. Eu queria que a senhora Eu vou para o intervalo comercial porque a Caroline não está aqui hoje, mas está o Boca falando comigo aqui. O Boca está mandando aí para o intervalo comercial. Após o intervalo comercial, eu quero voltar a falar da alfabetização, mas eu quero pegar como ponto de partida o pessoal do EJA, que é do ensino de jovens e adultos. Mas Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, o Opinião retoma aqui entrevista com Edilene Machado, secretária municipal de Educação aqui de Cuiabá. Olha só, eu ia falar da questão do EJA, mas me ocorreu aqui um assunto que a gente já tocou nele no bloco anterior, professor Edilene. Ainda sobre a vacinação das crianças, não é? A ideia de levar a vacinação lá para a escola, e aí a senhora estava dizendo aqui no intervalo, em conversa mais com o Lorenberg, falando dessa questão de autorização do responsável, né? Assim, se ocorrer de o responsável não autorizar, se ele não tiver de acordo com a vacina e falar, não vou vacinar, meu filho não precisa, enfim, tiver qualquer argumento que seja lá, plausível na opinião dele, como é que o poder público, no caso, o que é que a escola vai fazer? Bem, legalmente a gente ainda não tem. Enquanto funcionário a gente teve uma legislação que se assegurava. Enquanto aluno a gente ainda não tem. Mas a gente tem que propor a esse pai, tentar demovê-lo da negativa. Isso, a gente vai ter que buscar uma forma de mobilizar esse pai, né, fazer entender. Aí depois a gente vai ter que buscar a forma legal, porque não existe uma legislação que fala, não, o aluno que não está vacinado não vai estudar. Não é isso. Isso não pode. Então a gente vai ter que organizar essa legislação. Entendi. Está aí, portanto, já minha dúvida foi dirimida. E a questão do EJA que eu falei, Lorenberg, já eu te chamo aqui, só que o senhor não esqueça desse assunto aqui. A alfabetização. Como é que vocês estão avaliando o índice de aproveitamento do pessoal que faz o EJA anualmente? Por exemplo, a turma desse ano, não é? O pessoal que passa por esse tipo de cursos, vamos chamar assim, para que haja um aproveitamento maior dos adultos. Como é que vocês avaliam? Como é que está hoje aí? Temos ainda dificuldade até para a questão de logística que eu falei no bloco anterior, o cara trabalha, enfim, como é que estuda? Como é que é a logística para esse pessoal? O nosso número de alunos na EJA, Paulo, ele é muito pequeno, né? E infelizmente, quando eu comecei a trabalhar na rede, há 36 anos atrás, eu trabalhava com a EJA, o mesmo problema daquela época, né? Então, assim, a gente tem um número muito alto de evasão, né? Então, no começo do ano, começa aquela sala bonita, linda, maravilhosa. Então, o que eu falei, inclusive falei a semana passada com a nossa equipe da EJA e do Fundamental, nós precisamos de ver um formato, Lorenberg, que atenda esse profissional. Essa pessoa sai 6 horas, 5 horas da manhã de casa, ele trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma banho
chega lá na escola, já tem a jantinha dele pronta, mas ele está cansado. Então, como que a gente vai fazer? Que formato que a gente pode fazer para atender? Então, a nossa equipe está pensando, nós estamos buscando algumas referências. A carga horária não tem como ser a mesma, é muito extensa, né? Então, tem alguns prejuízos sim, Paulo. Nós atendemos só o primeiro e o segundo segmento da EJA, né? Tem alguns prejuízos sim, mas a gente está buscando uma forma de atender com melhor eficácia a questão da EJA. Né? É um ponto, realmente é um calcanhar de Aquiles que nós temos na educação nesse momento, porque a gente não consegue conter a evasão. Isso é histórico na rede. Né? Algumas turmas não, mas nós temos uma grande maioria que evade. Pois é, aí vem de acordo, eu não estou tão errado assim naquilo que eu falei lá atrás, porque justamente isso, o cara chega cansado, o cara ou a mulher, não é? Chega cansada do trabalho, tem filho para criar, tem janta para fazer, tem um monte de coisa para fazer e tem que descansar também, porque ninguém é de ferro. Mas precisa também de estudar, porque esse é o desafio, inclusive. E aí, aquela história, esses modelos que a senhora disse que precisa ainda dar pesquisada, para quem sabe ser adotado, não passaria, por exemplo, de levar, se montanha não vai até Maomé, Maomé não pode ir até a montanha, achar uma forma de levar esse serviço de aprendizagem presencial até essas pessoas, ou a tecnologia, enfim, não sei. É muito difícil, porque aí quando a gente entra em deixar 100%, por exemplo, 40% presencial e 60%, né, em EAD. Mas aí ele não tem o dispositivo, ele não tem a internet. Então cai na mesmice. Então, assim, é muito difícil. Então a gente tem que pensar em alguma coisa realmente concreta. Vamos fazer a apostila? Vamos, mas aí para o primeiro segmento da EJA, que ele não é alfabetizado, esse ele tem que estar presencial, senão ele não consegue. Então diferente. Não existe fórmula fácil, não. Não existe a receita pronta. Se fosse fácil, já estaria resolvido. O país já tinha. Lorenberg. Pois é, as mesmas dificuldades de hoje são as mesmas dificuldades de 40, 50 anos. Verdade. Detalhe, lá 40, 50 anos atrás não tinha internet, nem tecnologia. Não tinha. Quer dizer, os mecanismos que desviavam a atenção do aluno eram outros, mas talvez menos competente do que o que temos hoje, né? Menos competente. Mas ainda nessa linha, secretária, eu gostaria muito de ouvir, a senhora falou no primeiro e segundo bloco, mais ou menos tocou no assunto, mas voltou atrás. E eu gostaria muito de ouvi-la, até para ajudar o nosso telespectador, que é a respeito do projeto Brincar e Letrar, e também daquele programa Alfabetização Cuiabano. Eu gostaria muito de ouvi-la. São duas coisas diferentes, né? Não, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. O PROAC, na realidade, ele foi construído primeiro para a criança de primeiro e segundo ano. Depois nós estendemos para a criança do terceiro ano e aí a gente implantou na educação infantil de 4 e 5 anos. Nesse momento, só estamos com 5 anos, né? Futuramente vai ter o 4. Porém, o profissional que trabalha com o professor, que é o pedagogo que trabalha com 4 e 5 anos, o de 4 anos também está passando pela formação, ele já está sendo formado para trabalhar. Né? Então, é um processo novo na rede, né? Então a gente está fazendo um trabalho também junto com os pais, formação continuada. Então o PROAC, a diferença dele, por que o foco tem que ser a alfabetização? Porque a criança tem que aprender a ler e escrever na idade certa. Né? É a idade que a criança está mais aberta, a criança até 7 anos de idade ela consegue absorver com muito mais facilidade. Né? Então o foco da alfabetização é esse. Então a gente tem que antecipar isso desde 4 anos. Né? Então o PROAC ele vem com formação continuada, ele vem com material específico, então a criança tem um material em que ela usa na sala de aula a média de 2 horas diárias, né, para desenvolver a alfabetização. Isso nas crianças de primeiro, segundo, terceiro. As crianças de 5 anos, ela usa 3 vezes na semana, né, o material. Então é um material estruturado, acompanhado, onde o professor foi formado, passou por uma formação continuada e ele está pronto e preparado para fazer esse trabalho. Né? A gente tem que lembrar do brincar, mas a gente pode brincar aprendendo. Né? Então, é esse o nosso foco.
né? Quando a gente fala em estímulo, a gente tem que estimular isso na criança também. Já tem como fazer esse balanço ou não? Ainda é muito cedo? Não, é muito cedo, Lorenberg. Nós implantamos nos 5 anos agora, nesse ano de pandemia. Agora, esse ano sim, esse ano nós vamos trabalhar. Ele também, esse projeto, ele tem uma avaliação inicial e uma final, né? Então, dentro do programa dele, então a criança passa por etapas. A cada bimestre, ela também tem uma avaliação do que ela desenvolveu e do que ela precisa rever dentro daquelas habilidades expostas dentro do projeto. Então, é um projeto completo, né? Inclusive, o que eu já falei, até a questão da acuidade visual, a gente faz questão de fazer a acuidade em todos os alunos, e aquela criança que tem deficiência, a gente está fazendo a consulta e comprando óculos e entregando para a criança. Que ótimo. Olha só, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que tem muitas, não são poucas, são muitas perguntas chegando aqui pelo nosso Facebook. O programa Opinião está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, como acontece todos os dias, todas as noites, não é? E eu queria que a senhora, de forma muito objetiva, respondesse a esses questionamentos de alguns telespectadores, tais como a Ivani Oliveira e também a Luzia Rosa, o Pablo Aymar, tem um monte aqui. Enfim, vocês que estão participando. Rateio do Fundeb. Cadê o rateio do Fundeb, Edilene Machado? Estamos aqui aguardando, enfim, eu queria que a senhora desse essa resposta a essas pessoas aí. Na realidade, não existe rateio do Fundeb. Hoje, na nova legislação do Fundeb, que ela começou esse ano, né, que até então era 10%, e a partir do ano que vem ela vai vir, esse ano já foi 12%, o ano que vem vai ser 15%, assim, gradativamente, até 2026 chegar a 23%. Não existe sobra. O que está sendo falado, e alguns municípios estão ocorrendo nisso, é que tem sobra do Fundeb. Não tem sobra do Fundeb. O Fundeb não foi utilizado porque o ano letivo ele não transcorreu da mesma forma que ele é no ano normal, porque ele tinha atividades e estava parado. Se a gente não tinha, por exemplo, o ASG da escola, que a gente pode pagar com 70% do Fundeb, a unidade não teve, então a gente não pagou. Mas isso não quer dizer que é sobra. Por que a gente não quer dizer que é sobra? Porque nós fizemos, inclusive, reunião com o sindicato, junto com o prefeito, né? Hoje nós temos, vou até falar que a vontade deles é conhecer o número, né? Inclusive, um vereador que estava fazendo vários vídeos, vários áudios hoje, né? Perguntando, só que, infelizmente, ele nunca encaminhou um requerimento para nós pedindo. Ele só encaminhou o dia que você me convidou para a reunião e que alguns dessas pessoas que estão aí assistindo fez um movimento e ele quer ganhar um oportunista político, vou chamar assim, né? Se ela não falar o nome, eu vou falar. Ela está falando do Dilemário Alencar. Tá certo. Ela não falou o nome aqui, mas o que eu tenho visto que tem feito aí é o Dilemário que tem feito essas cobranças aí, esses apontamentos aí. Mas não pediu requerimento. Hoje eu fiquei sabendo que ele esteve na porta da secretaria gravando um vídeo falando que ele está encaminhando o requerimento. Né? Então, assim, todos os requerimentos que os vereadores encaminham, a gente responde, né? Nunca chegou, nenhum vereador perguntou. Só por conta da nossa entrevista hoje, mas eu vou falar. Ô Dilemário, então encaminha lá o requerimento, lá, viu? Fica mais fácil para a resposta acontecer. Mas isso. Continua, por favor. Tá. Nós temos, ou fechamos hoje, né? Isso pode ser que amanhã mude, porque às vezes entra algum recurso. Nós temos R$ 67.026.165,46. Esse seria chamado sobra do Fundeb. Para ser rateado, hipoteticamente rateado. Mas não é para ser rateado. Alguns municípios que não têm um PCCS, que é a lei orgânica que nós temos, inclusive a lei orgânica está na Câmara, e peço para que o senhor Dilemário estude, conheça também essa lei, para ajudar a nossa vereadora, que foi a única que deu um ponto positivo lá para a gente, que tem conhecimento, né? A Edna, então, vamos falar também o nome, a Edna Sampaio. Edna Sampaio, ela foi a única que defendeu, né? Porque a crítica hoje é de alguns vereadores, de alguma dessas pessoas, é em relação ao sindicato. Okay. Nós temos um sindicato sério, então isso aqui é para quê? Nós vamos ter um impacto, só com a implantação da lei orgânica, de 49 milhões ao ano. Tá? 49 milhões ao ano. Nós vamos ter agora, em janeiro, o RGA de 2021, 9,22. Nós vamos ter em abril, em março, o RGA de 2021,
2,33. E nós vamos ter em abril, maio, o ganho real, Lorenberg, de 2019, que na época o então secretário encaminhou para a Câmara e não foi votado. E aí veio a pandemia e agora nós já encaminhamos novamente, está junto, inclusive, com a nossa lei orgânica lá para ser aprovado, que é mais 3,7. Então, totalizando mais de 15%. Esse recurso, ele vai auxiliar o município nesse impacto que a gente vai ter. Aqueles 67 milhões que a senhora mencionava é para cobrir isso? É para cobrir isso aí, entendeu? Então, assim, rateio faz um município que não tem um PCCS. Entendi. Você precisa ter. E outra coisa, para fazer um rateio, a gente precisa de organizar uma legislação, mandar para a Câmara, fazer, não é assim, eu tenho lá 67 milhões, vou ratear. Nós temos que ter responsabilidade, porque são só 70% que pode ser utilizado para a folha de pagamento. E não podemos pagar ainda todos os profissionais. Alguns não podem receber pelo Fundeb. E os 30% é onde a gente investiu. Compramos mesa tablet, estamos comprando aí 1.000 computadores, já começaram a chegar 1.000 notebooks. Nós compramos os laboratórios, que vai ser um novo start na educação, né, do ano que vem também, que é uma novidade para a gente. E a gente está investindo muito na formação continuada. Com licitação, isso aí, evidentemente, com licitação. Isso. Uniforme, material escolar. Então, quando o aluno chegar, antes, Lorenberg, a gente só comprava isso em janeiro, fevereiro e ia entregar lá para maio. Agora, essa mercadoria já está chegando. Então, a primeira semana de aula do aluno, ele já vai receber o material. Aí, você, pai, não precisa de comprar nenhum lápis, nem uma borracha para o seu aluno, para o seu filho, porque a rede municipal vai estar entregando a mochila com material, o uniforme, o tênis, isso tudo é o recurso nosso. Que bom. Ó, eu queria continuar aqui, Lorenberg está ávido para perguntar mais, mas não tem jeito. Estão me falando aqui que eu tenho que encerrar o programa porque é horário de rede. E assim sendo, a gente obedece porque a gente tem muito juízo, né? Eu, particularmente, tenho muito juízo. O Dorelio já ligou aqui, tal. E, professora Edilene, muito obrigado por ter vindo, viu? Falando sério agora, muito obrigado por ter vindo. É muito bom quando a senhora vem aqui para ter essas informações, trazer o preto no branco e conversar com quem precisa de acessar a essas informações, que é o telespectador. Muito obrigado por ter vindo e um esplendoroso 2022 para a senhora. Para vocês e para a sua família. Para vocês, para a família de vocês. Gratidão, né? E assim, mais uma vez, eu me coloco à disposição. A gente pode fazer na Semana Pedagógica. Nós temos os técnicos nossos que podem estar vindo e falando um pouquinho do início do ano letivo. Tá, a dica já foi dada, aliás, foi dada na outra vez. A gente vai, inclusive, nesse ano que vem, estourar mais esse pessoal aí, os técnicos da Secretaria de Educação. Só posso dar um recadinho? Bem rapidinho, de 15 segundos. Eu só desejo um ano novo, um ano de 2022, com muita paz, muita saúde para todos os profissionais da educação e para todos os moradores de Cuiabá. Em meu nome, em nome da nossa primeira-dama e do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, muita luz, muita paz e muita saúde. Amém. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O último programa do ano de 2021 será com o Tenente Coronel, o superintendente da Defesa Civil do Estado de Mato Grosso, o Luiz Cláudio Pereira da Cruz. Ele vai falar, inclusive, sobre essa onda de enchentes aí, inclusive municípios aqui no estado estão em polvorosa. Tenente Coronel, o superintendente da Defesa Civil, ao vivo, às 7h30, nesse 30 de dezembro, o último programa de 2021. Eu espero você às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.